Olá, vai começar mais um Geografia na Quarentena. Módulo 3. Sociedade de consumo e consumismo. Lembrando que isso é uma atividade para ser feita em conjunto com pais, alunos, né? Nesse momento em que estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, precisamos manter o isolamento social, manter o protocolo de lavar sempre as mãos e cuidar de si mesmo e dos nossos. Fique bem. A sociedade de consumo é basicamente a sociedade capitalista, é uma outra forma de se chamar a sociedade capitalista, na verdade. E a gente passou a chamar o capitalismo de sociedade de consumo ao longo do século XX, né? Quando a gente tem os Estados Unidos, aos poucos, ultrapassando a Europa como centro do sistema capitalista, e a gente tem, graças às novas tecnologias e as novas técnicas, como a linha de montagem, a gente consegue ter uma produção em massa, a gente consegue ter uma reprodução cada vez mais rápido de mercadorias, das mais diversas. Isso, ao longo das décadas de 10 e de 20, aumenta muito, o consumo e a produção de alimentos enlatados aumenta muito, os primeiros automóveis, enfim. E a gente tem, até 29, um crescimento exponencial dessa produção, até que em 1929 o mundo enfrenta a primeira grande crise do capitalismo, que foi a crise de superprodução, ou seja, se produziu mais do que se conseguia vender. Esse conteúdo vocês estão trabalhando em história, a crise de 29 especificamente. Mas a gente tem que entender que com a superação da crise de 29, ao longo de todo o século XX, a gente teve esse sistema capitalista centrado no sistema produtivo do Fordismo. Tá? O que é o Fordismo? Fordismo vem de Ford, dos carros, dos automóveis da Ford. O Henry Ford foi o inventor desse sistema de produção. E o Fordismo significa produzir, gerando estoques para você poder, a partir desses estoques cheios, você vende, comercializa. Então, o Fordismo é aquela produção que se perpetuou ao longo do século XX, produzindo um grande estoque de mercadorias e comercializando esses estoques, distribuindo e comercializando esses estoques de mercadoria. A gente teve uma mudança ao longo do século XX desses modos de produção, mas ainda assim a gente mantém o nome sociedade de consumo porque a gente percebe que o centro, o coração do sistema capitalista é cada vez mais o consumo e não por si só a produção da mercadoria. Então vamos comparar os dois principais sistemas produtivos do capitalismo. O Fordismo, né, que está aqui em azul, ele domina todo o século XX. O Toyotismo é o mais atual, né, é o que está se perpetuando agora ao longo do século XXI, embora ainda existam muitos setores industriais que se baseiam no sistema fordista. Ao longo do século XX, você cria um círculo vicioso na estrutura social do sistema capitalista. Você precisa produzir mais para poder gerar emprego, para que os empregados recebam salário e consigam comprar as mercadorias que você está produzindo. Então é preciso consumir mais. Para haver mais consumo, é preciso gerar mais empregos. E assim você vai produzir mais mercadorias. E, havendo o estoque, né? Você vai produzir, você vai estocar, enfim. E você precisa fomentar o consumo, você precisa fomentar a demanda, você precisa fazer com que as pessoas queiram comprar o seu produto, mas também as pessoas precisam ter condições econômicas para comprar o seu produto. Por isso a geração de empregos é muito importante, né? E por isso todo o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos ao longo do século XX é baseado no fortalecimento das classes médias, né? São as classes médias norte-americanas que sustentam os Estados Unidos como potência econômica ao longo de todo o século XX. Lembrando, então, e chamando a atenção, que em muitos países você não teve esse fortalecimento das classes médias. O Brasil, por exemplo,
é um país com classes médias muito pequena, muito estreita. Então, a maior parte da população no Brasil não tem condições de consumir tanto. Bom, mas falando em toyotismo, o toyotismo vem de Toyota, né? O Fordismo vem de Ford, dos carros Ford. Ao longo do século XX, na primeira metade do século XX, já dominavam aí os Estados Unidos. Toyotismo vem de Toyota, uma marca japonesa, então é um sistema mais atual. É também chamado de sistema just-in-time, que é produção por demanda, ou seja, as indústrias elas fabricam, montam o automóvel a partir do momento que ele foi vendido. É mais ou menos assim, você vai numa agência e você encomenda o automóvel que você quer e ele chega para você. É um sistema que permite algum tipo de personalização e é um sistema que evita acúmulo de estoques. Então, crises de superprodução, crises econômicas de superprodução, ou mesmo as crises do capitalismo periódicas, não afetariam tanto, não quebrariam tanto as empresas como aconteceu com o sistema fordista. E aí, para manter esse consumo elevado na sociedade, o toyotismo se utiliza, né, de uma série de publicidades, né, uma variedade, uma quantidade e uma qualidade muito grande de propagandas para atrair a demanda, para atrair o consumidor. Então, na verdade, você vai fazer com que o consumidor queira tanto aquele produto que ele passe a comprá-lo de alguma maneira, né? Arrumando crédito, parcelando, pegando empréstimo, né? Você não tem aquela preocupação inicial em gerar o emprego para gerar a renda da população para comprá-lo. E o consumismo, né? O que é o consumismo? É um estilo de vida orientado para esse consumo cada vez maior de bens. A gente vive numa sociedade de consumo, mas a gente também vive numa sociedade consumista, né? Em que o consumo, né, ele influencia no status e na simbologia que a gente tem no nosso convívio social. Então, consumir está diretamente ligado ao nosso padrão de sucesso, ao nosso objetivo de felicidade, ao nosso prazer. Então a gente está consumindo não puramente pelos produtos, mas sim pelo o que esses produtos simbolizam. A gente diz, então, que a mercadoria, mais do que nunca, é um fetiche. Ou seja, a mercadoria, mais do que nunca, simboliza uma coisa que vai muito além dela. Os celulares seriam, sem dúvida, o melhor exemplo disso. A pessoa que utiliza, mesmo na nossa turma, nas nossas salas de aula, um modelo de celular, iPhone, ou da Apple, de um Apple X, ou o 2020, ou o próximo modelo que surgirá, isso é um símbolo de status social muito grande. Aí a gente precisa fazer uma reflexão. Aliás, a gente precisa fazer várias reflexões. A primeira reflexão que a gente vai tentar fazer, é por que compramos. E aí eu tenho essa ideia de que a gente tem 3 grandes motivos, se é que a gente pode chamar de motivos, que nos levam a comprar, a consumir. O primeiro é o mais óbvio de se pensar, que a gente compra por necessidade, né? A gente compra por necessidade o alimento que a gente precisa para sobreviver, a conta de água, a conta de luz, a própria internet você pode considerar como uma necessidade, as roupas básicas que nos vestem, sabonete, são os produtos básicos, né? Que são essenciais para que a gente viva em sociedade. Além dos que a gente compra por necessidade, tem os supérfluos. Porém, os supérfluos a gente também divide. O primeiro grupo dos supérfluos é o que a gente compra por desejo. O que é um desejo? Desejo é aquilo que você, ao longo do tempo, quer. O desejo que você tem hoje, amanhã você continua a ter, né? Então, assim, pode ser um chocolate, ou um iogurte, ou um tipo de biscoito que é um pouco mais caro, mas que você gosta muito, então que eventualmente você vai querer ter isso. Um perfume, né? Uma roupa mais bonita para sair, e aí você vai ter uma festa que você vai comprar uma roupa nova, então você vai
escolher a que você desejou. Então, o desejo é aquele supérfluo que você deseja ele hoje, você deseja ele amanhã, algo que você realmente gosta, algo que você realmente quer. Só que muito dos supérfluos que a gente compra por vontade. E vontade, gente, não é desejo. Garanto que sua avó já falava que vontade é uma coisa que dá e passa. Então, o que a gente compra por vontade? São aqueles supérfluos que estão ali na beira do caixa do mercado e que a gente não estava desejando aquilo. Não é um chocolate que você quis, pensou, foi e comprou. É o chocolate que você viu na hora que estava pagando, sobrou um troco e você gastou naquilo. A compra por vontade é a compra por impulso. Você não tem aquele desejo, você não tem aquele gosto por aquilo, mas impulsivamente estava o produto na hora certa, no local certo, com a chamada de atenção certo para ele, e você vai consumi-lo. Tá bom? Então a gente precisa diferenciar muito bem necessidade, desejo e vontade. Aqui, nesse slide, eu juntei várias charges que falam sobre a questão da sociedade de consumo e sobre o consumismo. A gente vai ver muita charge sobre isso. Então, vamos tentar analisar no sentido horário. A primeira ali que está do lado de geografia, aquela em cinza. Esse iPod novo tem mais de 1000 funções, principalmente a de pifar logo para eu lucrar. Então, a gente tem essa ideia de que a gente está comprando sempre produtos mais novos, esses produtos têm uma durabilidade pequena, e aí, em seguida, a gente compra um novo produto, ou um produto melhor, ou um novo lançamento daquele produto. Depois tem esse quadrinhos aí, com 6 quadrinhos, um garoto e o pai vendo TV, né? A cada dia, uma nova propaganda vendendo um novo produto para a criança. E até que chega o ponto que o pai fala, gente, desliga a TV, porque você só quer comprar o que você está vendo, né? O papel da publicidade nisso. A de baixo, eu achei forte essa charge, essa tirinha, em que você tem só consumo orgânico, né? Os hipsters, né? Os na moda falando da importância do consumo de alimentos orgânicos, que são interessantíssimos, né? A gente precisa, sim, buscar esse alimento orgânico. Aliás, o Brasil, nós brasileiros, consumimos muitos produtos orgânicos sem esse título, sem esse selo para ficar mais caro. Toda mandioca que a gente compra é orgânica, toda banana que a gente compra é orgânica, a manga que a gente compra no mercado é orgânico, né? A maior parte dos produtos in natura que nós compramos são alimentos pouco manipulados e até com uma quantidade de agrotóxicos menor do que muitos dos produtos que são, ou pelo menos eram, né? Até recentemente a lei dos agrotóxicos mudaram no Brasil. E lá fora a gente tem uma quantidade muito maior de industrialização dos alimentos do que aqui. Mas, enfim, isso não é o que é mais importante na charge. Aí você tem um menino de rua, uma criança, que também dizendo só consome orgânico, uma vez que o lixo que ele procura, vasculha para poder achar uma comida, ele vai fazer isso no lixo orgânico. Pessoas comendo lixo deveriam nos chocar mais, né? Infelizmente, parece que a gente se acostumou a fazer isso. Quando eu era criança e estava, como vocês, estudando no ensino fundamental, eu lembro de um texto que eu li, de um autor, que eu não vou lembrar o nome, que falava... Eu vou procurar e vou colocar no final desse módulo esse texto. Que ele viu um bicho no pátio vasculhando o lixo atrás de comida, que bicho era aquele, no final ele percebe que o bicho era um homem. E é uma coisa que deveria nos chocar mais, né? Como é que a gente pode ter tanta fartura e tanto desperdício, que desperdício é a palavra, né? E também tanta fome, tão próximos. Por fim,
a gente tem uma tirinha da Mafalda falando sobre a questão da propaganda na televisão, né? E o Miguelito, esse melhor amigo da Mafalda, ele fala: parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se não for muito idiota. Que é o que as propagandas fazem, né? As propagandas fazem, se você acredita nelas, né? Você acha que a felicidade é encontrada através daqueles produtos. Então a gente precisa pensar e repensar muito sobre isso. E aí esse palavrão que eu coloquei aí em destaque no slide, obsolescência planejada. O que significa essa palavra? Tão confusa, e eu coloquei uma letra confusa também, né? Obsolescência planejada ou obsolescência programada é uma estratégia que as empresas têm para que, num prazo muito curto, os produtos delas se tornem obsoletos ou se tornem ultrapassados, para que a população seja convencida a comprar no ano seguinte ou há 2 anos um novo modelo desse produto. Isso é muito visível em vários ramos da indústria. Apesar de eu não colocar exemplos no texto, vamos pensar juntos aqui alguns exemplos. Tem uns ótimos. Os celulares são o principal objeto de obsolescência planejada dos dias de hoje. Quando a gente compra um novo modelo, a gente sabe que esse modelo está ultrapassado assim que sai da loja, porque temos a certeza de que daqui a alguns meses um novo modelo sairá e o nosso se tornará não mais o melhor, logo se tornará ultrapassado. Os automóveis fazem muito isso, né? Todo ano, no meio do ano, as empresas lançam os modelos do ano seguinte. Então, por volta de junho, julho, a gente está em 2020. Por volta de junho, julho, vai ser lançado o modelo do Celta 2021. O modelo do... Meu Deus, eu não sei nem o nome de carro agora. O modelo do CR-V 2021. Então, você já compra em 2020 o modelo do ano seguinte. E aí, automaticamente, quando é lançado o modelo 2021, todo aquele modelo 2020 passa a ser modelo do ano passado. Passa a ser um modelo ultrapassado. Passa a ser menos valorizado. E se você criando um modelo novo, você automaticamente desvaloriza o modelo anterior. Percebem? Se você desvaloriza o modelo anterior, as pessoas vão vender o modelo anterior para comprar um modelo novo. Um outro ramo, um conjunto de objetos, de bens, em que isso é muito perceptível, são videogames. E aí eu destaco, por exemplo, a evolução do PlayStation. Quando o PlayStation mudou de uma PlayStation 1 para PlayStation 2, de PlayStation 3 para PlayStation 4. Quando foi lançado o modelo do PlayStation 3, o PS3, mudou a tecnologia. Deixou de ser um CD para ser, de ser um CD DVD para ser um Blu-ray, que era a tecnologia mais avançada da época. Só que quando foi lançado o PS4, o PlayStation 4, os jogos de PlayStation 3, mesmo usando a mesma tecnologia que o PlayStation 4 usa, são bloqueados no PlayStation 4. Se eu estou reclamando assim é porque eu tenho PlayStation 3, exatamente, é esse o caso. Então, mesmo você tendo jogos que funcionam é o mesmo tipo de tecnologia, né, Blu-ray, você não toca esses discos, esses jogos não rodam no modelo mais recente. Isso é um exemplo perfeito de obsolescência planejada, porque a intenção é fazer as pessoas comprarem de novo aqueles jogos que elas mais gostam. Tá bom? Então a gente vai pensar vários exemplos aí sobre obsolescência planejada. É uma palavra difícil, mas a gente pega fácil o significado dela. E agora, queridíssimos alunos do 9º ano, eu vou indicar para vocês um filme chamado A História das Coisas. É um média-metragem, na verdade. Ele tem 21 minutos, se eu não me engano, de duração. Foi feito em 2007. Esse filme é visto muito
em várias salas de aula, em cursos de faculdade, enfim, ele é muito famoso e muito útil, porque ele explica muito bem toda a criação da obsolescência planejada e toda essa sociedade de consumo e consumista que a gente vive. Eu recomendo muito que vocês assistam, vai ser muito útil para vocês, não apenas agora, mas para o futuro. É um daqueles filmes que vocês vão voltar a ver. Eu tenho certeza que ao longo do ensino médio, algum professor passará esse filme novamente, ou um trecho deles para vocês. E eu estou dando 2 links aí, disponibilizando 2 links. Um numa versão dublada e um numa versão legendada. Vocês escolhem aí o que vocês preferem, tá? Então, não deixem de assistir, vale muito a pena. Trago mais charges. Charges e tirinhas são muito comuns de serem usadas nesse tema. A primeira charge é em preto e branco. Eu até mostrei esse exemplo, né? Você entra na loja para comprar um modelo novo, quando você sai da loja, ele já está ultrapassado, né? Claro que não é exatamente num instante em que isso acontece, mas nos celulares, em questão de meses, o seu modelo de celular se torna ultrapassado. A gente tem essa obsolescência muito rápida nos aparelhos de celular. E essa segunda tirinha da direita é uma crítica muito ácida à sociedade capitalista e ao American Way of Life, né? O estilo de vida americano. Essa palavra, American Way of Life, ela apareceu nos slides anteriores, mas eu não cheguei a comentar sobre ela. A gente chama de American Way of Life essa ideia de prosperar e consumir, né? Que o povo americano desenvolveu ao longo do século XX muito bem, e todos os liberais e neoliberais de hoje se alimentam dessa ideia, né, de modo de vida americano, um padrão de vida com consumo muito grande. Como se não houvessem consequências, embora essas consequências existam. E a gente vai falar delas mais tarde, nos próximos módulos. Mas enfim, eu vou só ler e traduzir essa tirinha para a gente poder pensar junto e refletir junto. Na primeira, são ratinhos num labirinto, né? Acho que vocês entenderam. No primeiro está escrito assim: felicidade, dobrando a esquina. E aparece work harder, trabalhe mais, né? Depois, felicidade, na próxima esquina, mas está escrito ganhe mais dinheiro. Continua, felicidade, na próxima esquina, só que está escrito compre mais coisas. Depois, felicidade na próxima esquina. E está escrito keep going, continue. Ou seja, essa ideia da sociedade de consumo que coloca a felicidade possível, né, pelo consumo de determinados bens, essa felicidade nunca é alcançada, né, porque sempre haverão novos bens sendo criados justamente para deixar a população infeliz, para que a população infeliz queira comprar produtos acreditando neles ter a fórmula para a sua felicidade. E um exemplo de como a propaganda, como a publicidade usa muito bem as palavras para nos fazer consumir. Essa tirinha é do André Dahmer, o autor daquela tirinha dos Malvados, muito usada em livro, muito usada em provas do Enem também. E aí tem uma série chamada Encontro Anual dos Donos do Mundo, em que ele fala justamente dos grandes empresários, dos grandes holdings, né, dos grandes grupos econômicos, como seria a conversa entre eles, né? E eu acho essa tirinha uma das melhores tirinhas que eu já li na minha vida. Então, empresários aí do ramo de alimentação, né, de fast food, falam: o nosso Big Cheese Up com fritas grandes enche milhares de corações com gordura branca todos os anos, Tony. E daí, Donovan? Só precisamos cortar as palavras certas. Há 20 anos enchendo corações. Então, essa ideia de que a propaganda, por exemplo, a propaganda do McDonald's, que é obviamente o que vem à cabeça quando você pensa em lanchonete de fast food, a propaganda não vende hambúrguer. O McDonald's vende hambúrguer. A propaganda do McDonald's vende felicidade. É um grupo de amigos
lanchando no McDonald's, uma família feliz no McDonald's, aí corta para uma família cortando com um cachorro, sei lá, fora do McDonald's. O hambúrguer, o batata frita, o sundae, eles aparecem na propaganda, mas eles não são o foco principal da propaganda. O foco principal da propaganda são pessoas felizes. Da mesma maneira que as propagandas de automóveis, muitas delas, não focam no motor do carro, ou na potência, ou na economia do carro. Focam num cara dirigindo que se encontra com uma mulher muito bonita, porque o carro é um símbolo de status e do sucesso. Então, as propagandas vendem símbolos. As propagandas vendem o fetiche da mercadoria. A mercadoria é vendida pelas lojas, não pelas propagandas. E aí, meus queridos, no próximo módulo, a gente vai continuar essas ideias falando das consequências, né? Que toda essa globalização, todo esse consumismo, toda essa padronização cultural que a gente está vendo, quais vão ser as consequências para o meio ambiente? Né? Então, no próximo módulo, a gente vai estar relacionando esses 3 módulos que a gente já viu, da globalização, da padronização cultural e do consumismo, com a questão do meio ambiente. Tá bom? Então, fiquem bem. E encerrando mais uma vez, falando que todo esse nosso estudar diferente de hoje em dia, ele precisa ser feito com o apoio da família. A família é fundamental mais do que nunca. Né? É preciso que os alunos se esforcem, vençam a preguiça, né? Leiam sim, isso importa. Olha como a educação importa, olha como a ciência importa. Isso vai nos salvar, é isso que vai salvar a gente. Né? Então, se esforcem, se cuidem, fiquem em casa e cuidem dos seus, que a gente vai vencer isso junto. Grande abraço.